Pessoal, agora nós vamos discutir um pouquinho sobre a humanização da assistência. Humanização da assistência à saúde. Esse é um tema que a gente vem abordando bastante, né? Vem sendo falado cada vez mais a importância de enxergar esse paciente como um todo e trazer o cuidado de forma humanizada. Para isso, nós temos o respaldo, né, da Política Nacional de Humanização de 2003, que vem com o objetivo aí de mudar mesmo, né, a maneira de cuidar, de prestar assistência aos pacientes, estimulando a comunicação entre os usuários, os trabalhadores e os gestores, né, para a gente conseguir garantir aí um processo de trabalho dentro da área da saúde de maneira humanizada, enfrentando todas as relações de poder que a gente sabe que existe, né, como aí um grande desafio dentro da assistência à saúde. A Política Nacional de Humanização, ela é apoiada, né, pelas regionais, então a gente tem as secretarias estaduais de saúde e também as secretarias municipais de saúde, que realizaram planos de ações, né? Esses planos de ação, ele vem com o objetivo de promover e disseminar inovações para as práticas em saúde. Então, foram implementados, né, protocolos, novas políticas, até intervenções necessárias dentro do serviço de saúde para inovar a forma de cuidar, a forma de prestar assistência em saúde para os pacientes, com foco na humanização do cuidado. Temos alguns princípios que permeiam aí, né, a Política Nacional de Humanização. O primeiro dele é a transversalidade. Temos também a indissociabilidade, que é entre a atenção e a gestão. E o protagonismo, a autonomia dos sujeitos e coletivos. Então, por muito tempo, não era discutida a importância da autonomia do paciente dentro do próprio processo de saúde, dentro do próprio processo de recuperação e tratamento. E a política traz para nós a importância do protagonismo desse paciente em relação ao seu plano de cuidados, aos resultados esperados, e isso faz total diferença em relação ao sucesso do tratamento, ao sucesso e recuperação destes pacientes. A gente tem diferentes especialidades e práticas, né, que podem interagir com o assistido, que aqui seria o indivíduo. Então, independente da classe de trabalho, né, independente do profissional, é necessário que todos entendam a importância de incluir o indivíduo dentro desse planejamento, dentro do que é esperado para ele, para que ele tenha total autonomia para conseguir implementar junto com a equipe um plano de cuidados que seja de fato efetivo de acordo com as suas necessidades. Então, incluindo o indivíduo, há grandes chances da gente conseguir de fato o resultado esperado. Porque ninguém além do indivíduo, né, tem aí total certeza do que de fato ele tem de necessidade e vulnerabilidade. Ele conhece os próprios limites e trabalhando junto com a equipe de saúde fica mais fácil planejar de forma efetiva as intervenções que devem ser realizadas com os indivíduos. Dentro das diretrizes da Política Nacional de Humanização, a gente fala sobre alguns conceitos que são extremamente importantes na prática do profissional de saúde. O acolhimento faz total diferença. Então, você, enfermeiro, precisa ser treinado e qualificado para realizar um acolhimento com escuta ativa. Precisamos acolher os pacientes, precisamos acolher o indivíduo, estar à disposição para ouvi-los e entender quais são as reais necessidades daquela pessoa. Isso faz muita diferença. Hoje, né, é um grande desafio ainda a relação do paciente com o profissional de saúde. Muitas
vezes os profissionais não dão abertura, não acolhem, e esse paciente, né, esse indivíduo acaba ficando cada vez mais distante do profissional, a ponto de pensar que o profissional é inacessível. E com isso a gente não consegue identificar as reais necessidades do paciente. A gente precisa dar abertura, acolher, escutar, com isso conseguir garantir que eles nos passe quais são as reais necessidades dele. Para a gente conseguir intervir e implementar ações que sejam as ações que vão fazer diferença na vida daquele paciente, que vão trazer os resultados esperados. Então, o acolhimento, a forma como você se porta, a forma como você acolhe o seu paciente, faz total diferença nos resultados. E precisamos ter atenção com isso, ainda temos muito a evoluir com isso. Na prática, ainda é um grande desafio para todos os profissionais de saúde. Seguindo aqui, a gente fala um pouquinho também sobre gestão participativa e cogestão, que quer dizer, né, a relação da participação ativa do usuário no cotidiano das unidades, né, mais perto da gestão, trazendo inclusive, né, quais são as reais necessidades, o que precisa ser implementado. Com isso a gente consegue trazer o paciente para perto, identificando os pontos que dentro da gestão precisamos melhorar para garantir uma assistência qualificada e humanizada a esses pacientes. Em relação à ambiência, hoje também temos aí como um grande desafio, os espaços eles devem ser considerados espaços acolhedores, confortáveis, para conseguir promover e trazer para o paciente essa sensação de conforto, de que ele está no ambiente acolhedor, que esperou por ele, que está à disposição dele para conseguir garantir aí de fato um acolhimento que seja adequado. O ambiente faz total diferença. Muitas vezes, né, a gente tem problemas em relação a problemas financeiros mesmo, né, das instituições em relação ao ambiente, né, como esse é o ambiente receptivo desse paciente. Mas nós, profissionais de saúde, às vezes precisamos ter aí um pouco de sensibilidade e entender o que nós conseguimos fazer para alterar certas coisas nesse ambiente que já podem trazer para o paciente uma sensação diferente. Muitas vezes a gente acha que é necessário, né, muitas mudanças, muitas alterações para conseguir passar uma outra impressão. Mas quando a gente reúne a equipe, tem um objetivo em comum, é possível a gente conseguir garantir que em poucas ações, poucas intervenções, a gente consiga o que a gente espera de resultado. Então, o profissional precisa olhar para isso, precisa se preocupar com isso. Precisa entender a diferença que o ambiente faz no acolhimento do paciente, no vínculo com o paciente, na importância que isso tem para que o paciente confie tanto na instituição de saúde quanto em você, profissional. E que ele, com a confiança, com o vínculo, de fato consiga expressar o que ele tem de necessidade e vulnerabilidade para a gente conseguir planejar as ações de forma assertiva. Temos também aí a clínica ampliada e compartilhada, que é uma ferramenta, né, que é utilizada na prática para abordar essa clínica do adoecimento. Então, a clínica ampliada e compartilhada entre os serviços da rede de saúde faz total diferença para garantir para o paciente uma assistência qualificada e humanizada. A valorização do trabalhador também é extremamente importante, a gente consegue dar visibilidade, incluir o profissional nas tomadas de decisão, definir e qualificar o processo de trabalho. Então, ao incluir todos os profissionais da equipe multiprofissional, cada um consegue expressar, né, o que tem a acrescentar para implementar aquele plano de cuidados. Então, às vezes, um profissional acaba tendo um pouco mais de vínculo com o paciente do que outro, um profissional tem um olhar diferente do outro, uma opinião diferente, e essa discussão com a equipe multiprofissional, valorizando cada profissional que ali se encontra, traz para nós maiores chances de um desfecho de fato qualificado para esse paciente, né? Um melhor desfecho esperado para esse paciente, garantindo aí de fato
uma abordagem mais ampliada, uma abordagem que a gente consiga garantir que todas as necessidades sejam supridas desse paciente com o melhor resultado possível ao fim do tratamento. Temos também a defesa dos direitos dos usuários, isso é muito importante e também é uma discussão que vem sendo cada vez mais sendo falada. Os usuários, eles têm direitos que são garantidos por lei e os serviços de saúde devem incentivar que eles reconheçam. Por muito tempo, e ainda é um desafio, as pessoas veem os profissionais de saúde como pessoas que estão fazendo como se fosse um favor, né? Principalmente quando falamos até do serviço público, né, de saúde. O usuário daquele serviço acha que o profissional ali está fazendo um favor. E aí isso é totalmente diferente do que a gente espera e do que é colocado em lei para o usuário. Ninguém que trabalha na área da saúde está fazendo favores ao usuário. É um trabalho onde a gente tem responsabilidades, onde a gente precisa seguir todas as normas e resoluções e tratar esse usuário da forma mais qualificada e humanizada possível. Então, você, profissional da saúde, também tem o dever de levar conhecimento para esse usuário, mostrando para ele que ele tem os direitos dele, sim, dentro do serviço de saúde e que nós precisamos reforçar essa implementação dos direitos para que ele possa, de fato, agir de maneira diferente dentro do serviço de saúde, que ele possa cobrar, de fato, tudo que ele legalmente tem direito. Isso faz diferença. Nós não estamos dentro do serviço de saúde em um objetivo diferente do que o nosso paciente. O nosso paciente está procurando recuperação, promoção da saúde e nós profissionais estamos lá para ajudar nesse processo, para garantir que esse resultado chegue da melhor forma possível. Então, nós trabalhamos junto com o usuário e por isso é tão importante que eles saibam quais são os direitos dele dentro de uma instituição de saúde.